As primeiras moedas genuinamente brasileiras foram cunhadas em 1695, na primeira sede da Casa da Moeda do Brasil, em Salvador. Naquela época era tudo diferente. O Brasil era uma colônia de Portugal e se falava em réis. De lá para cá, o país lançou novas moedas para tentar frear a inflação e facilitar a vida da população. Vamos juntos aqui para o nosso telão. Olha isso. Em 1970, a ditadura militar lançou o Cruzeiro, que circulou por 16 anos até que a inflação, que já era alta, explodiu. Em 1986, o governo de José Sarney lançou o Cruzado, com um plano que congelava os preços. Em 1989, veio o Cruzado Novo. E um ano depois, a moeda foi substituída, trocada pelo Cruzeiro. E a cada mudança, mais medidas amargas eram lançadas, como o confisco da poupança no governo Fernando Collor. Depois do impeachment de Collor, foi lançado o Cruzeiro Real, 1993. Mas a inflação só subia, até que o real, como nós conhecemos hoje, entrou em circulação. Só que antes, os brasileiros conviveram com a URV, Unidade Real de Valor, uma unidade de referência, um passo fundamental para que a implantação da nova moeda do real resultasse no controle efetivo da inflação. É o que mostra agora, a nossa reportagem especial da série dos 30 anos do Plano Real. Está desvalorizando a moeda. Então, conforme o tempo vai passando aqui, o produto vai ficando cada vez mais caro. Tem que ser bem rápido, né? Porque os valores vão aumentando conforme eu vou demorando aqui, aí eu coloco a moeda, aí eu consigo comprar, recebo até troco de volta. Mas se eu vejo que eu tô demorando, já vai aumentando aqui R$10, R$7, 7 cruzeiros, na verdade, né? A máquina é uma brincadeira da exposição 30 anos do Real, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. E mostra como ficavam a cabeça e o bolso do brasileiro quando a inflação era tão alta que os preços no mercado eram reajustados para cima mais de uma vez ao dia. E a cada fracasso de plano, a moeda era trocada. Você não sabe como que vai ser seu dia amanhã, como vai ser seu dia depois, porque acaba tendo essa alteração de valores o tempo inteiro. Desde meados do século passado, o Brasil começou a sofrer com o descontrole da inflação, que teve o pior momento no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. Foi a era dos planos econômicos. A cada plano a gente cortava por 1.000, né? E aí, você imagina, um valor de R$1 milhão passava a ser R$1.000, né? A moeda do tempo, né? Governo Itamar Franco. A inflação continuava fora de controle. A equipe econômica, liderada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, precisava agir. De um lado, o presidente Itamar Franco defendia mais um congelamento de preços. De outro, FHC queria uma solução inovadora, que acabou prevalecendo. Estamos na PUC, Rio de Janeiro. Foi aqui que um grupo de economistas começou a propor soluções para enfrentar de uma vez por todas a inflação no Brasil. Ela era alimentada pela própria inflação, como se tivesse vida própria. Desvendar esse mecanismo exigia um plano ousado para o país, que contava até com a criação de uma nova moeda. André Lara Rezende, Pércio Arida e Edmar Baixa traçaram as primeiras diretrizes. O plano era inédito no mundo e tinha 3 etapas. Primeiro, corte de gastos públicos. Em seguida, uma moeda de transição, a URV. E, por fim, o real. Durante 4 meses, o país conviveu com 2 moedas. O Cruzeiro Real era o dinheiro que o brasileiro levava no bolso. Ele estava sendo corroído pela inflação descontrolada. A outra moeda ninguém tinha na carteira e não podia ser usada para pagar nada. A URV era uma unidade de valor, servia como referência de preços, sem a contaminação da hiperinflação. Todos os dias, o Banco Central fixava um valor para a URV, que valia $1 mais a correção monetária.
Começou valendo 647 cruzeiros reais e 50 centavos no dia 1º de março. Salários, benefícios da Previdência e contratos eram calculados em URV e iam dando uma noção do preço real, sem a hiperinflação. Enquanto isso, paralelamente, o cruzeiro real era a moeda usada no comércio, por exemplo. 4 meses depois, no dia 1º de julho de 1994, uma URV correspondia a 2.750 cruzeiros reais. Nesse momento, o plano foi executado, o cruzeiro real foi abandonado e a URV deu lugar à nova moeda do Brasil, com o nome de real e sem a contaminação da inflação descontrolada. Eu propus essa ideia e quando eu pensei isso, eu falei, isso é um ovo de Colombo. Isso é o ovo de Colombo que soluciona o problema da inércia da inflação. Obviamente a tensão era muito grande, né? A gente não tinha a mínima noção se ia dar certo, se ia dar errado. Havia uma torcida a favor, depois, né? Mas antes, todo mundo achava que a gente ia se estrepar. E a maior parte dos analistas achava também que não ia pegar, que não ia funcionar. Mas o bravo povo brasileiro endossou na hora. Eu digo para você assim... o povo brasileiro é quem viabilizou o real, entende? Com essa adesão espontânea, não prevista por ninguém. No primeiro dia do real, mais um desafio: ter notas em todo o país, na abertura dos bancos. A Casa da Moeda fica no Rio de Janeiro, então havia distribuição a partir do Rio de Janeiro, tanto por avião quanto por via terrestre. Por terrestre eram só moedas metálicas e por avião só notas. Então era uma coisa bastante enorme e exigia alta segurança e bastante sigilo também, porque aquilo não podia vazar para o público de modo geral, que muito pouca gente sabia o que estava acontecendo naquele momento. Para simplificar a criação das cédulas da primeira família do real, foram usadas imagens de notas que já tinham circulado. A efígie da República presente em toda a família foi a mesma das cédulas comemorativas dos 100 anos da proclamação da República em 1989. As notas traziam outras imagens conhecidas. E no verso ela tinha aqui o beija-flor, que era também de 1992, da ECO, da reunião da ECO 92 que teve no Rio de Janeiro. Aí você tinha a garça na nota de 5, a arara na nota de 10, a onça na nota de 50 e a garopa na nota de 100. Mas persistia a dúvida: será que o real iria pegar? O Brasil estava traumatizado com tantos planos econômicos. Acabar com a desconfiança generalizada foi uma das chaves do sucesso do real. Não foi uma mágica, não foi uma coisa da noite para o dia. Foi um plano que aprendeu com os erros do passado, e uma das coisas que aprendeu com os erros do passado é que precisava fazer as coisas com transparência, avisando para a sociedade qual era o caminho e explicando para as pessoas o que iria acontecer. E funcionou mesmo. Porque a gente consegue pensar mais a longo prazo, né? Fazer as coisas. Hoje, por exemplo, nós estamos aí fazendo alguns investimentos e a gente faz com segurança, fala, não, vai dar certo. A estabilidade exige o cumprimento de regras como o equilíbrio das contas públicas. Mas, volta e meia, ele é ameaçado por ações de governos que aumentam gastos sem ter uma fonte de arrecadação. O governo, vira e mexe, precisa de tomar decisões difíceis, né, de como alocar o seu orçamento. E o orçamento, e principalmente o déficit público, né, que é esse endividamento do governo e o risco que isso coloca sobre a capacidade do próprio governo de se financiar, de pagar, isso acaba gerando um risco importante para a própria estabilidade da moeda. E quem tem o papel de acompanhar a inflação é o Banco Central. A inflação sempre precisa ser cuidada. Ainda mais num ambiente onde você tem gastos fiscais altos, né? Quem tem mais recursos consegue se proteger da inflação, quem tem menos não consegue se proteger. Então, é quase como uma transferência de rendas avessas. Então, o controle da inflação é muito importante. E também para o investimento, porque quando você tem inflação controlada, você tem um horizonte de investimento mais longo. Então, as empresas conseguem planejar, abrir uma fábrica, fazer uma inovação. Então, aumenta o horizonte, vamos dizer assim, de confiança na economia. Como a gente viu aí na reportagem, parte do sucesso do real se deveu à criação da URV, aquela unidade de referência. O Plano Real foi implementado aos poucos, ninguém foi apanhado de surpresa da noite para o dia
E eu fui um dos repórteres que cobriram esse momento da vida do brasileiro. Vou te mostrar agora um trecho de uma reportagem que foi ao ar em 18 de junho de 1994, ou seja, mais de 30 anos atrás. E olha só como é que as pessoas tiveram que se virar fazendo milhões de contas. Com tantas moedas na vitrine e muitas dúvidas na cabeça, poucos se arriscam a comprar a prazo. Tem loja vendendo em 5 prestações sem juros. O problema é o medo de errar na conta na hora de converter para real. Eu acabei de comprar essa jaqueta que me custou 100 mil cruzeiros reais em 2 pagamentos sem juros. O primeiro cheque está prontinho com a data de hoje, 50 mil cruzeiros reais. Agora, o segundo cheque, a lojista faz questão de que eu o preencha em real. E agora, você me ajudaria a preencher essa folha? Tem que ter uma calculadora, né? Pra ser real, ele não vai ser dividido em 2? Tem certeza? Não sei. 50 mil cruzeiros reais, como é que eu preencho esse cheque em real? 50 mil real, é isso? Epa, cuidado! Com 50 mil reais, dá para comprar um belo carro importado ou até um apartamento de 2 quartos. Você pega os 50 mil cruzeiros reais, divide pela URV de hoje, que é de 2.361,49, e com isso nós vamos encontrar 21,17, ou seja, R$ 21,17. Tá aqui, ó, até que enfim, preenchido em real. Ok? Obrigado. Recordar é viver, né? Podia ter aproveitado, já que estava tudo a prazo, que tomei essa aula de economia na época, comprado um terninho menor, né? Cabia 3 de mim naquele terno, você viu ali. Amanhã a nossa série especial vai mostrar como é que o real se modernizou ao longo desses 30 anos e virou uma moeda quase que invisível. Melhor do que cartão, melhor do que o dinheiro. O salto do sistema financeiro depois da chegada do real. A moda agora é o Pix, só tem Pix aqui nessa loja. O efeito do Pix no comércio e até nas aldeias indígenas. Você rapidão lá já faz transferência, faz o pagamento, faz a cobrança, tudo certinho. Nossos repórteres também mostram a preparação do Drex, o real digital. É amanhã, na 4ª reportagem da série especial sobre os 30 anos do Plano Real.